Pessoal, nós vamos começar e eu vou pedir assim para quem está aqui não sair e ficar entrando, porque a gente não vai ter como ficar admitindo. Então, quem está aqui vai começar a gravação, são as pessoas que vão estar fixadas na live, tá bom? Bom dia a todos e a gente pode ir conversando ali pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, primeiramente. Tudo é novo, eu estou aqui hoje na sala do marketing e falar para vocês sobre a jornada do cliente no mercado imobiliário. Eu acho que muitos aqui, eu acho que a grande maioria, vai assim, nossa, de novo falar sobre isso, sobre eh, né, uma coisa que já é rotina nas nossas vidas e a gente ter que começar de novo, ouvindo de novo, mas cada um tem a sua forma de tratar, a gente conhece o caminho, as diretrizes que o Rafael principalmente dá para todos vocês, que lida com essa tratativa do lead até chegar à finalização da venda, mas eu queria passar um pouquinho e dividir para vocês o meu conceito, aquilo que eu vou em cada stand, aquilo que eu converso com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre a minha ótica, tá? Vocês estão escutando direitinho? Tá dando a tela, tá dando para ver? Ó, eu vou ter que seguir aqui, porque eu estou saindo toda hora. Pra... Então, vamos lá. Hum? Tá, tá. Então, vamos lá. Eu queria falar para vocês hoje, né, que vou começar aí com essa frase, que o sonho só vira conquista quando encontra, no nosso caso, no nosso mercado imobiliário, quando encontra um corretor comprometido, né? E a gente vai falar aqui dessa jornada do cliente, do lead ao fechamento. Falar sobre o diagnóstico, a escuta. Dentro desse diagnóstico envolve a escuta, a comunicação clara. Nós temos também o segundo passo, que é a disciplina e alimentação do CRM e a condução profissional. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, tá? E hoje, o que que a gente está vendo? Que o comportamento do cliente, em questão de. A gente vai colocar uma mudança significativa a partir da pandemia, quando o online entrou e está em alta, permaneceu e vai ficar, que é o comportamento do cliente. A pesquisa, esse cliente hoje ele chega com um conhecimento às vezes maior do que muitos que estão ali atendendo. Então ele pesquisa, ele compara, ele questiona, ele assim, ele está tão embasado de informações que se o corretor der um atendimento que não seja com muita propriedade, com muita certeza, ele ele duvida dos atendimentos rasos, daquela coisa, sabe, aquela coisa que você fala mais ou menos, não dá mais para ser assim, né? Hoje o corretor deixou de ser aquela pessoa que apresenta as condições, que apresenta o decorado para poder ser aquele que ajuda, que compartilha, é o consultor, aquele que vai guiar a jornada do cliente, aquele que vai levar o cliente até a sua finalização. Então, a conquista dessa confiança é imprescindível e só vai conquistar essa confiança se tiver método. Então, só conduz quem tem método. Nós vamos falar aqui desse funil de vendas, mas nós vamos falar da tratativa, da conversão disso. Eu simplifiquei aqui em o topo, o meio, o fundo e o CRM como base de tudo, tá? Nesse topo aí do funil de vendas, é, deixa eu só. A gente vai falar do diagnóstico. O que que é o diagnóstico em si? O lead chega para a gente. Primeira pergunta: o que que esse cliente quer? Né? Então, nós vamos falar do diagnóstico, do meio, da comunicação, que é a comunicação e adequação, o fundo, que é lá embaixo, na hora que está fazendo o filtrinho mesmo, que é a hora da visita e a concretização da venda. E tudo isso vai exigir da gente o quê? Vai exigir que o CRM seja a base e o norte de todo mundo. Estou apanhando aqui dessa coisinha.
Não foi. Eu vou ter que voltar aqui. Como é que eu faço para minimizar ela? Congelou, eu acho. Pode ir aqui assim? Então, no topo do funil, é a gente entender o cliente chegou, o que que ele quer, né? Entender os desejos dele, é ter escutativa, né? O que que ele quer, o que que ele quer falar com a gente, o que que ele está precisando. É, é de fato a gente fazer o diagnóstico ali, a realidade financeira dele, o estilo, o que que ele tem de urgência, a dor do cliente, e você registrar tudo isso no seu CRM. No meio deste funil, que para mim é a parte mais importante, é vocês terem a comunicação clara, a comunicação precisa ter uma construção da sua narrativa, como que você vai apresentar o produto, como que você vai encantar o cliente, como que você vai falar com ele. E isso nós estamos falando daquele cliente que está do outro lado, o online, né? Então, por isso que no meu conceito, eu vejo que a maioria já parte direto para as primeiras mensagens. E a mensagem, ela não tem tom, ela não tem emoção, ela não tem. Ela pode soar, às vezes, de uma maneira fria, que foi um atendimento frio, e às vezes o corretor está dando o máximo dele ali. Então, na minha concepção, eu falo isso com todos vocês: é ligação, áudio, vídeo, chamar, fazer uma visita ali online com o cliente dentro do decorado, né? E aí sim, por que que eu falo isso? Porque quando você coloca a fala, você coloca a emoção. E é estudado, pesquisado e já concretizado de que 95% das nossas decisões, elas são tomadas quando a emoção está em alta. Sabe? Então, conectar com o cliente na hora desta emoção, as chances de você fazer virar essa venda é muito maior, sabe? Então, assim, conquistar a confiança, olha só isso, conquistar a confiança é o primeiro contrato que você assina com o cliente. Ali você realmente coloca a base para desencadear tudo, todo o resto, sabe? Então, é o meu ponto de vista. Vocês sabem o quanto eu falo sobre isso. Deixa o seu tom de voz falar. Você tem um tom de voz bacana. Você, né? A voz, ela fala muito da pessoa. Tem gente que ganha confiança só no tom da voz dela, e é verdade. A gente sabe que isso acontece. Então, tentem fazer isso ao máximo, falar com clareza. Então, a ligação, ela cria conexão, né? E sabe outro estudo feito que, olha só como que é importante a gente pesquisar sobre as coisas. A gente vê aí, quem estuda muito aí, quem busca essas respostas, sabe que o cliente, ele não, quem atende na primeira ligação, está em torno de 40% dos clientes. E olhe lá. Mas se você insiste até a sexta ligação, a chance de você ter êxito é de 90%. E junto, paralelo a isso, a gente vê que só 5% dos corretores chegam na sexta ligação. A maioria descarta antes. Então, nós estamos com 95% dos nossos clientes sendo descartados, porque não houve uma insistência, um retrabalho. Amanhã, no horário diferente, eu vou ligar de novo. Manda mensagem, manda o vídeo, interage, mas liguem, tá? Porque só o presencial, só ali a ligação, o seu tom de voz vai convencer o cliente de chegar com ele até o estande, certo? Aí depois é a fase de adequar as condições, adequar ali, mostrar as reais condições para o cliente. Se ele adequa, ele veio querendo um upside, mas ele vai comprar um Nick Sabiá. Ele veio querendo um upside Rio Preto, mas ele vai comprar um Nick Palestra. Aí é a hora da adequação. Certo? Então, e outra, tudo registrado no CRM. Por que que a gente fala isso? Porque o lead não registrado é lead perdido. Ah, mas eu fiz isso aqui com a minha mídia, eu gastei do meu dinheiro, eu tenho que alimentar. Então, se você faz uma experiência, deixe o seu cliente só no seu WhatsApp.
e você vai ver que ele vai lá para baixo, você vai esquecer dele, você está gastando um dinheiro seu e não está alimentando esse cliente. Agora, se ele está lá no seu CRM, você vai lembrar de interagir, de colocar uma atividade para ele, de ligar daqui a 2 dias, de ligar daqui a 7 dias. Então, o lead que não está no CRM é um lead quase que 90% das vezes perdido, tá? Aí nós vamos falar agora daquilo que eu chamo de o fundo do funil, lá embaixo, né? A horinha de filtrar e fazer aquilo dali virar a venda, que é a hora que você leva o cliente para fazer uma visita. A visita é um divisor de águas. Mostrar o decorado, é mostrar que o decorado é a réplica do apartamento, deixar ele se sentir em casa, né? É fazer com que ele se encante mesmo. E ali é a hora que você está olho no olho, você está frente a frente com o cliente, é a hora que você vai convencê-lo mesmo, mostrar que as condições financeiras estão cabíveis para ele. E isso tudo, gente, não pode ser um atendimento frio, só aquela coisa técnica. É o envolvimento, é procurar ouvir o cliente, ouvir, ouvir, ouvir. E quando você ouve, você palpita, você traz o cliente para dentro do seu coração. É ali que começam grandes e boas relações, né? Aí vem a parte de pegar a documentação, fazer a análise de crédito, aprovação, e aí você vai concretizar isso na sua venda, na assinatura do seu contrato. Então, sonhar com a casa própria é o primeiro passo. O segundo é transformar o sonho em endereço. E quem faz isso? Vocês, né? Você, o corretor é que faz isso. Agora, isso que a gente está falando também, eu queria falar, nós falamos aqui do cliente totalmente 100% online, mas a gente tem que falar também daquele cliente que é quente, pelando, que é aquele cliente que entra na loja, aquele que faz a visita, que para o carro lá fora, que vocês fazem uma roleta, está aguardando aquele cliente entrar, é na porta da loja que fazer a abordagem, é num shopping que a abordagem é constante, é saber que esse é o nosso dever, esse é o caminho, é o nosso beabá para dar certo. Quando aquele cliente senta, né, tinham corretores que falavam assim, e sentou, venda feita. E a gente sabe que quando senta com alguns, é venda feita mesmo. E não, por que que não pode ser com todos? Isso, para quem tem conhecimento, para quem traz esse conhecimento mesmo, com força, com determinação, com propriedade daquilo que está falando, isso acontece, né? Então, essa narrativa com o cliente ali na mesa, ela precisa estar em alta. Você precisa conhecer e conhecer com propriedade, porque quem passa, quem conhece aquilo que está falando, não só do produto, tá? Ah, tem piscina, tem isso, tem aquilo, não, mas das condições, do mercado, da concorrência, onde está a localização da concorrência, por que que o nosso é melhor do que o do concorrente? Porque, eu quero casa, como que você vai desbancar o argumento da casa? A casa é bacana, mas você não tem a segurança. A casa é bacana, mas a localização das outras incorporadoras tão distante, à margem da cidade. Então, o que que você quer de melhor para amanhã, para o futuro, para o seu filho? É uma localização que você vai ter receio de deixar seu filho em casa ou num lugar onde você vai ter total segurança para oferecer para ele? Né? Então, é isso que a gente precisa aprender a ter mais argumento, quebrar as objeções e, e mostrando isso para o cliente. E quem é o corretor que mais vende? É o corretor mais bonito? É o corretor que interage bem? O corretor que fala bem? Não. O corretor que vai vender é aquele que mais liga, é o corretor que faz vídeo, é o que estuda, é o que registra, é o que acompanha, né? Faz o follow-up, sabe argumentar, tem conhecimento do seu produto, das condições, das simulações, de como apresentar uma simulação para passar segurança para o cliente, da concorrência, tudo isso que eu falei para vocês. Então, essa fase, aí vem uma fase que a gente tem um receio, né? Da concretização, que concretizou, ótimo, vamos comemorar. E a gente tem a fase de também da dúvida. Será que esse é o melhor momento que o cliente. Espera aí, que eu acho que travou aqui de novo. Não, vamos lá. É a dúvida, é a hora de mostrar o profissional que você é, né? Porque você tem que ter os argumentos, tudo isso que eu falei aqui agora. E lembrar lá do diagnóstico, por que que ele veio buscar? Né? Por que que ele teve a curiosidade de vir conhecer
o produto. Ele está procurando no mercado, esse cliente está solto no mercado. Quem vai ser o corretor que vai fidelizar ele com você? Então, a consistência no acompanhamento, lembrar que a dor que veio, que trouxe ele aqui, e apresentar todas as coisas que vocês passam para ele de confiança. Quando o corretor não desiste, o cliente ganha essa confiança. Então, nessa hora também, o corretor vai desistir junto? Não pode, ele não pode desistir junto. Ele tem que ser aquele cara que vai fazer. Tem cliente que a gente vê aqui que leva um mês, tem cliente que leva um ano e a gente fecha. Aconteceu isso há pouco tempo, agora em Uberaba. Cliente de 8 meses, aprovado, tentão, ligou, faz isso, fez aquilo. Só agora fechou. Isso acontece com cada um de vocês, não é? Então, isso é só uma forma de, sabe, um diagnóstico para vocês observarem. Opa, isso aqui está me alertando. O cliente não pode ficar guardado, o cliente não pode ficar esquecido. Se ele estiver no meu CRM, ele vai estar alimentado, eu não vou esquecer dele. Uma hora vai chegar a hora daquele cliente voltar e comprar, certo? Então, eu queria falar para vocês, fazer um. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, hein? Mas vamos lá. Uai, saiu aqui. Tá. Então, como um resumo, é que eu quero convidar vocês aqui a dominar a jornada de vocês, a escutar, a diagnosticar, comunicar, propor a visita, alimentar o CRM e fazer acompanhamento. A venda é consequência de um processo bem feito. E assim, André, mas você veio aqui falar aquilo que a gente escuta todos os dias. Todos os dias a gente escuta, todos os dias a gente faz e todos os dias a gente pode melhorar. Então, vamos realmente ouvir, ouvir, que às vezes a gente escuta sem ouvir, sem colocar na prática. E o meu convite a vocês aqui é colocar na prática, é desenvolver a emoção, é trabalhar com vontade, é chegar hoje, segunda-feira, e fazer uma semana diferente, sabe? É virar e falar assim, poxa, eu tenho que virar e analisar. Se eu tenho aqui um colega que está vendendo 4, 5, por que que eu não posso vender? Sabe o que que diferencia? O conhecimento, a confiança em si, a confiança que você está colocando para o cliente. Sabe, lógico que tem. Eu peguei 30 reprovados, mas eu fiz o meu trabalho. Eu escutei, eu diagnostiquei, eu peguei o documento, eu aprovei. Aí são coisas inerentes ao meu trabalho. Isso acontece, mas o que eu quero falar para vocês é isso. Mais uma vez, coloquem emoção. Se tem um bom, todos podem ser bons. Se tem um excelente, todos podem ser excelentes, porque as condições são as mesmas. A empresa investe, a empresa faz campanha, faz feirão, dá o stand bem montado. É o decorado disponível para vocês, toda a estrutura está pronta. O que diferencia um do outro? É o empenho, a dedicação, a tratativa do CV, a tratativa do seu CRM, né? O acompanhamento, isso é primordial, tá? Então, eu queria falar aqui para você que quem compra um imóvel, eu vou ler aqui, tá? Compra um sonho. E sonhos não vendem com técnica fria. Vendemos com empatia, escuta e conexão real. Se você trata seu cliente como um número, não espere que ele lembre de você, que você vire referência. Venda de imóveis é, antes de tudo, uma jornada humana. Quem entende isso fecha mais contratos, com menos esforço, com mais recorrência. Não basta decorar argumentos, é preciso aprender e se relacionar. A concluir com sensibilidade e gerar confiança em cada atendimento. Corretor que entende de pessoas nunca fica sem cliente. Então, esse pode ser o diferencial. O tom da sua voz, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui eu consigo falar com eles direto? Ver? Estou aqui, estou junto com eles, né? Então, o que eu queria falar para vocês é isso. Sabe, tem muita gente iniciando, tem pessoas que já estão há um tempo, tem pessoas que estão há muito tempo, e pode parecer que é mesmice, que a gente está falando a mesma coisa, mas não é. O meu convite a vocês é: sejam excelentes,
Não se boicotem. Não pensem que vocês, para mim tá bom, eu ganhava X, estou ganhando 2x. Não, vocês podem ganhar 3, 4, 5, sabe? Mas é uma questão também de satisfação de cada um. De olhar para o espelho e falar assim, como eu evoluí, como eu cresci, como eu amadureci, como eu me profissionalizei. E se a gente pode ser bom, por que que a gente vai boicotar a gente para a gente ser mais ou menos? Se a meta da empresa está ali para ser atingida, por que que eu não vou fazer a minha parte para atingi-la? Então, nós temos um dever, nós temos uma cadeira que ocupamos em cada equipe, e se fosse tão óbvio, eu não estaria aqui gastando o tempo meu de vocês para falar de uma coisa tão óbvia. Ele precisa ser bem feito. Todos aqui têm capacidade para isso. Todos aqui já aprenderam sobre a corretagem e sabem que ela muda vidas. Então, o meu convite para vocês é, sabe, entendam de pessoas, entendam seus clientes, façam amizade, passem confiança. Vocês vão ver que o resultado vem, tá? Era isso que eu queria falar. Se alguém quiser falar comigo aqui, manda uma mensagem, eu vou ficar muito feliz. Tem 82 pessoas na live. É, e fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. E poder ainda chamar, falar que é o meu jeito de lidar. Quem lida comigo sabe que é o meu jeito de lidar com o cliente. É assim que eu conduzi a minha vida, minha jornada como corretora, é assim que eu conduzia como coordenadora e é que eu tento passar para cada um de vocês, podendo viajar, ir em todas as cidades como gerente de vendas, tá? Tratem seus clientes com confiança, propriedade, sabendo do que estão falando e certeza, né, com carinho ali e amor pela dedicação à sua profissão, que aí vai tudo dar certo, tá bom? Muito obrigada pelas palavras aqui que está chegando no chat. Agradeço a cada um de vocês. E vamos lá começar a segunda-feira, semana, sucesso. Estamos aí praticamente na última, né, na penúltima semana do mês. É hora da gente deslanchar, tá bom? Vamos com tudo aí para chegar no nosso objetivo, que é a meta cumprida do mês. Um abraço, bom dia a todos.